Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para o nosso recap de hoje, tá pessoal? Dia 7/2. E aí a gente conversa aqui sobre mini índice, tá? E movimentação do preço, beleza? Começando aqui pelo gráfico diário, pessoal, a gente teve, né, aqui no dia de ontem a gente falou que a gente teve uma excelente barra, né? Mas essa excelente barra ela precisa, né, de continuidade. Para quê? Para que a gente tenha aquela ideia daquela movimentação de modo rompimento como algo, aquilo que aconteceu no M60, né? A gente tem, ou no 15, né? A gente tem uma excelente barra, e depois daquela excelente barra, né? A gente já tem uma continuidade. O que a gente havia apontado, né? Que essa barra ela está 30% dela, mais ou menos, fora, né, da região de lateralidade, que a gente precisa de pelo menos mais uma barra para a gente realmente chamar isso daqui de rompimento e poder ter as projeções de alta. No dia de hoje, ele abriu com gap de baixa, né? Então, já não é uma movimentação favorável, por exemplo, para uma boa continuidade. Tá? Então, e os comprados, na verdade, nem participaram, né, dessa barra aqui. A gente até conversou, né, sobre um dos trechos, né, que o Brooks eu ainda estou procurando ainda, que eu vou tá compartilhando ali com os amigos, que quando a gente tem fechamentos, né, em barra careca, o Brooks fala que muitas vezes os vendidos estavam esperando, né, o mercado chegar naquela determinada região para começar a participar. Né. No dia de hoje, né, nos 5 minutos, isso dá um pouco mais essa ideia, né, porque aí as barras iniciais do dia foram pelo menos 6 barras consecutivas, né, sem nenhum tipo de retomada dos comprados. Mas, ainda falando sobre aqui, né, tá um pouco mais cedo, hoje, né, precisava gravar um pouco mais cedo, trouxe até um pequeno trecho, né, aqui, né, para compartilhar aqui com vocês. É, caso queiram ler inteiro, né, depois vocês pausam, né, a movimentação. Mas esse trecho aqui, eu achei importante, né, a gente trazer ele aqui, porque seria a parte técnica, né? Se, ao invés de surgirem diversas barras fortes, né, de tendência de alta consecutivas, a barra que se desenvolver após um rompimento de uma ou duas barras for uma barra pequena, um doji, uma barra interna, uma barra com sombras grandes ou uma barra, né, de tendência de baixa, o rompimento provavelmente irá falhar, né? Então, a ideia de falha de rompimento, né? Isso pode levar a um retorno para dentro da lateralidade, a uma reversão para uma tendência de baixa ou a uma falha de reversão, tá? Que é simplesmente uma correção de uma ou duas barras seguidas por uma retomada do movimento de alta. Quando o rompimento for bem sucedido, ele irá criar algum tipo de tendência em forma de impulso e canal. Então, toda a movimentação de alta, pessoal, que se desenvolve, né, a gente até comentou no vídeo de ontem, que ela se desenvolve em impulso, né, e canal. Então, o mercado ele gera um forte impulso a partir do momento, né, que ele para de ter essa movimentação extremamente forte, ele faz uma correção inicial. E aí ele inicia a fase de canal. Muitas vezes, né, em canal estreito, tá? Que é o mais comum, e algumas vezes, né, esse canal estreito depois ele acaba se tornando um canal amplo, né, onde as correções ficam mais profundas e aí o mercado fica mais parecido com o mercado bilateral, né, onde comprados e vendidos participam mais. No modo canal estreito, né, muito mais os comprados, né, não tem nem ideia, né, por exemplo, de possibilidade de venda. Então, dentro desse cenário, né, só pensando nesse pequeno trecho que a gente viu, a gente está tendo uma barra pequena, a gente está tendo, né, uma barra interna, e isso, né, nos leva a pensar, né, nas possibilidades de falha de reversão, né, na falha de rompimento, tá? E acaba sendo, né, uma falha de rompimento. Então, aí ele traz todas aquelas possibilidades, que o mercado ele pode simplesmente voltar para essa lateralidade, inclusive torná-la, né, mais ampla, já que ele teve, né, uma ampliação dessa lateralidade para cima, ele pode inclusive ampliar essa lateralidade para baixo, né, e ainda falhar o rompimento, por exemplo, dessa mínima. Outra possibilidade seria, né, que ele, né, faça, por exemplo, mais uma barra depois retome essa movimentação, ou mesmo, né, que ele consiga a reversão, que isso daqui tenha sido só uma boa busca de liquidez, né, e o mercado vir, né, muito forte numa movimentação de queda e conseguir um rompimento de baixa. Tá? Então, são essas, né, as possibilidades. É interessante você saber para ter aquela noção do que fazer, né, dentro desse tipo de cenário. É igual aquela ideia que a gente apontou, né, em dias anteriores. Se você entra, né, no fechamento dessa barra e a barra seguinte fecha assim, é melhor você encerrar o trade, tá? Por quê? Porque ele ficou com muito mais característica de falha de rompimento do que de rompimento, né, bem sucedido, beleza? Então, dentro do gráfico diário, né, a gente já tem a possibilidade de a gente ter pelo menos mais uma barra de retorno. Esse gap aberto aqui em lateralidade acaba sendo uma possibilidade de magneto, né? A gente tem que ver se ele vai ganhar todo esse ímpeto, né, para vir, por exemplo, fechar esse gap, tá? Mas hoje ele já cumpriu o gap de média, já cumpriu
algumas ideias, né? Seria, né, uma ou duas barras aqui, ali, por exemplo, para fechar esse gap. Em lateralidade, gaps, né, costumam ficar fechados. Se o mercado, porventura, né, venha, por exemplo, mais uma barra, como ele cita, né, no livro, e a barra seguinte retoma, esse gap aberto, né, acaba se tornando aí um sinal de força, né, que ficou, né, dos comprados, tá? Então, mas no geral, né, gaps dentro de lateralidade costumam ser fechados. Nos 60 minutos, a gente teve, né, aquela primeira correção aqui no dia de ontem, tá? A gente teve uma L1 aqui, a gente teve uma L2 já com a abertura desta barra, né? Que ela já é o rompimento da mínima desta barra aqui. E aí a gente tem aqui uma nova retomada. Tudo isso daqui acaba sendo só L2, né, pessoal? L2, L2, L2. Por que que aqui não é L3, Luciano? Porque essa máxima não veio acima da máxima da barra anterior. Então, se essa máxima não veio acima da máxima da barra anterior, eu não tenho ainda uma L3. Então, tudo isso daqui é apenas uma L2. Quando que seria uma L3? A próxima, né? Agora que ele já renovou máxima prévia, a próxima perda de mínima seria uma L3. A L3 seria a melhor probabilidade para os vendidos, né, conseguirem uma aceleração, né, depois de um microcanal, tá? Então, essa correção, quanto a toda essa perna aqui, pessoal, correção extremamente rasa. Ela não chega nem no 38,2, tá? Então, ainda é uma correção extremamente rasa. O mercado fez uma pequena M2B aqui na M20, né? E deu uma pequena resposta aqui no final da tarde, tá? No 15 minutos tivemos gap de média, né, pessoal? Aqui, ó. O mercado conseguiu no dia de hoje um gap de média, conseguiu fechar aqui, ó, um gap pré-rompimento, né? Ele não flipou essa região, né? Apenas veio testar e fechar, né, esse gap. Tá? A região da VWAP, como a gente havia comentado cedo, né, em dias mais laterais ela costuma segurar também o preço, então é importante, né, ter ela ali no backtest. É interessante você manter ela marcada. Deixa eu só apagar essa marcação aqui. Então aqui no 15 minutos, né, como é tendência, né, pessoal, a gente tinha bem mais de 50 barras aqui, bem mais de 50 fechamentos acima da 20, né, o gap de média ele geraria ainda, né, uma possibilidade de compra. O que é o gap de média? Seria, né, as duas barras iniciais aqui assim, abaixo, né, da MM20. E aí, né, na retomada dessa movimentação de alta, ele geraria, né, uma possibilidade de compra para quê? Para que o mercado gere lateralidade, tá? Até mesmo, né, preferencialmente com um topo mais baixo, né, depois você possa vender ou mesmo, né, que ele consiga, né, posteriormente uma reversão. No geral, quando a gente tem gap de média, a gente sempre tem quebra da linha de tendência, né? Então são pontos correlatos, né? Eu gosto bastante da ideia de pensar no gap de média. O gap de média, né, eu estava conversando com uns amigos hoje, ele é um setup bastante confiável trazido pelo Brooks, tá? Sempre que você tem uma tendência, ele cita que o gap de média, inclusive, tem dois ingressos, né? Você tem uma entrada, né, na retomada, na primeira renovação de máxima, né? Ou seja, a ordem, né, stop estaria aqui já esperando a superação da máxima. Você viria, por exemplo, fazendo isso daqui a partir do momento que você tem um gap de média, você deixaria uma ordem de compra aqui, deixaria a ordem de compra aqui, aqui você seria preenchido, né? E aí ele fala que você compraria uma vez, né, você entraria, né, uma vez nesse ingresso e posteriormente, né, caso o mercado não desenvolvesse a seu favor, você ainda poderia fazer uma segunda compra, né, que seria uma segunda violação de máxima. Né? É uma situação que ele faz, que ele explica, né, a ideia de um preço médio. Claro que não poderia ter um rompimento de baixa, senão aí você teria que realmente encerrar o trade. Mas é uma das maneiras, né, de ingresso em um setup que ele cita como confiável, né? Mas, né, hoje ele acabou não desenvolvendo, né? Pelo menos não durante a manhã, aqui no 15 minutos. No 15 ele foi bem pior, nos 5 minutos ele foi bem pior. Né? Porque aí os dois ingressos dele ficam, né, um pouco bem mais complexos por conta, né, do microcanal. Tá? Aqui nos 5 minutos também era tendência, tá? Então quando a gente tem um gap de média, a gente tem a possibilidade do mercado iniciar uma lateralidade ou reversão, tá? Então sempre que a gente tem um gap de média pós tendência de alta, ele é a expressão dos vendidos, né? Então, como sendo a expressão dos vendidos, o gap de média, né, as duas barras completas aqui, ó, abaixo da 20 formam, né, nossa ideia de gap de média. E aí, né, quando que geraria ingresso, né, nesse aqui? Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui sim. Né? Então aqui chegou a pagar alguns poucos pontos. Dentro da lógica que ele traz para esse trade, se ele não desenvolveu, né, que seria, por exemplo, ele fechar esse gap, testar um topo duplo mais baixo, né, seria um trade para você pegar um repique de alta. Esse repique, né, normalmente é mais alto, né? Não seria só isso daqui. Aqui ele travou no 50% do dia já na M20. E em dias de forte tendência, né, você entra no gap de média, o gap de média ainda, né, retoma a tendência, e é um dia fantástico. Então aqui
seria uma primeira possibilidade de ingresso, aqui seria uma segunda, né? O defeito, né, desse trade é que, ó, aquilo que a gente falou, né, ainda do diário. Os vendidos, né, estão participando desde a primeira barra. Não tem pavio aqui, ó. Por isso não tem pavio na barra do diário. Por quê? Porque os comprados, eles não estão participando dessa movimentação desde a abertura, praticamente. Então você tem, ó, uma barra 1 de baixo, barra 2, né, não consegue violar a máxima, barra 3, não viola a máxima, barra 4, barra 5, barra 6. Opa, é um microcanal, né? Pode não ser o melhor microcanal, mas é um microcanal. Então o que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma H1. Então a entrada do gap de média hoje, ele ficou numa H1 contra microcanal. Acaba sendo baixa probabilidade, vindo de um setup confiável. Tudo bem que lá no 15 também ainda nem tinha acontecido, né? Ainda tinha o setup de compra para acontecer lá no 15. No 15 tinha o 2HM, né? Que é o primeiro retorno na MM20, e aqui no 5, né, já tinha o gap de média. Então, gera um ingresso aqui, gera outro ingresso aqui. Não deu certo, né? O stop dessa operação acaba ficando aqui, porque ele é um trade, né, para ir, tá? Ele é um trade de retomada da tendência, um trade para ser rápido. Então, as falhas, né, e a pausa da movimentação do preço acabaram sendo aqui, ó, na região dos 50%. Esse topo aqui trava bem no 61.8 do dia, tá? Então, se você traçar um Fibonacci e observar que ali tá bem no 61.8, que é essa linha pontilhada de cima, essa tracejada do meio é sempre os 50%. Aqui teve uma falha de wedge, né, pessoal, inicial, ó, uma pequena falha de wedge. Tinha esse pivôzinho aqui que você já podia, né, trabalhar a projeção dele. E aí ele pagou, né, o segundo alvo desse pivô e veio pagar o terceiro alvo dele lá no final do dia, tá? Deixa eu só colocar aqui na tela mais cheia aqui, que acho que fica melhor. Então, aqui eu tenho uma falha de wedge, né, e aí a premissa de falha de wedge, né, eu tenho gap, eu tenho barra de continuidade, é que seja pelo menos duas pernas de baixa, né, essa segunda perna veio pagar aqui até a região da VWAP, né, do dia anterior, e aí, posteriormente, né, ele pagou, depois de pagar o segundo alvo, né, eu tenho aqui o primeiro alvo, tenho o segundo alvo, tá? O terceiro alvo ele veio pagar lá no final da tarde. Depois do terceiro alvo, né, muitas vezes o mercado lateraliza ou reverte, né, dentro dessa ideia do intraday. E aqui, né, acabou sendo um dia, né, que o Brooks fala sobre lateralidades em tendência. Você vê um impulso, né, aqui ó, você tem um forte impulso e ele desenvolve uma lateralidade. Você vê um forte impulso, né, e aí ele acaba desenvolvendo uma lateralidade. Você vê um forte impulso, né, e aí ele acaba de novo desenvolvendo uma lateralidade. Inclusive, né, quando você lê a parte de lateralidades em tendência, né, que ele fala que você fica migrando de uma lateralidade para outra, ele cita que no final da tarde muitas vezes ele volta, né, para testar uma das lateralidades ascendentes. No caso, no dia de compra, né? No caso, no dia de venda, né? Ele, no caso, no dia de compra, né? Ele desceria, né? Para testar uma das lateralidades aqui. Mais pontos, né? Mais formas de ver isso daqui. Né? Você também poderia traçar uma LTB, né? Claro. Você ia observar que aqui já teve gap de média de novo, né, pessoal? Por que, Luciano, teve gap de média de novo? Porque o mercado começou a trabalhar abaixo da 20. Aqui, ó. Começou a trabalhar abaixo da 20, ó. Eu já não tenho mais continuidade, ó, acima da 20, ó. E eu volto de novo para trabalhar abaixo da 20, ó. Então, se eu puxar aqui o contador de candles, eu já vejo que só aqui eu tenho 21 candles. Então, de novo, eu vou começar a precisar, né, de um gap de média para ter algum tipo de possibilidade de compra. Tá aqui, ó. Então, eu tenho um gap de média aqui, que poderia gerar um movimento ainda de correção, ou não, né? É melhor quando a gente já tem um bom impulso de alta para a gente acreditar na continuidade. E aí poderia, né, gerar lateralidade por aqui e o mercado desenvolver. Outro ponto que daria para enxergar aqui, né, que seria a ideia de algumas puxadas, né? Você tem uma puxada aqui você tem uma puxada um pouco mais baixa, aqui você tem outra puxada. Se você observar aqui bem ligando essa linha, quase que a ideia, né, de um ombro, cabeça a ombro, né? Mas também para o Brooks, né, isso aqui é considerado três puxadas. E três puxadas também leva a ideia, né, de que o mercado pode gerar algum tipo de reversão. Por ser, né, três falhas de movimentação do preço. Aqui eu também tenho uma pequena, né, possibilidade de wedge, isso aqui fica muito bem desenhada lá no 1 minuto, tá? Aqui eu tenho outra possibilidade de ligar uma wedge, aqui eu teria já um ponto de inflexão, né, e aí o mercado vem, corrige, faz um pullback, né, e depois ele volta para dar perna 2. Esse pullback foi bem profundo e ele falha na outra wedge. Aqui, né, teve um trade, né, que foi gerado por inflexão, mas ele não chegou a renovar a máxima, né, pessoal? Aqui, ó. A gente tinha essa wedge, né, essa tentativa de movimentação de três puxadas aqui, né, aí ele renova a inflexão, quando ele renova a inflexão a gente ganha a premissa de perna 2 e retorna ao topo do canal, tá? Mas esse daqui ele falhou, né, na parte da tarde ali, ele morreu ali na região dos 50%, não desenvolveu mais, tá? Então,
esse trade eu acabei encerrando ele aqui. Daria ainda para gerenciar esse trade, né, pessoal? Dentro daquilo que a gente mandou no grupo, toda vez que a gente tem a possibilidade de wedge, ó, a gente tem aqui, ó, uma wedge, certo? E aí a gente tinha falado que a gente estava esperando que o dia fosse, por exemplo, um doji, um dia pequeno, ou seja, a gente não podia estender muito os alvos. Daria para você buscar uma recompra, né, na região de fundo duplo, né? Seria uma forma de você gerenciar o trade, tá? Pensando em um dia, né, que você não esperava que fosse um dia, por exemplo, de muita tendência, porque o dia anterior foi um dia de 3.000 pontos. E no geral, né, o que a gente havia conversado era que dias amplos, né, normalmente são seguidos por 2x, por barras menores, né, tá? E aí, né, após a 2BR, né, aqui, porque assim, se ele quebra abaixo dessa linha, né, aqui é a nossa possibilidade de wedge, né, tem uma, tem duas, tem três puxadas, tem mais uma outra possibilidade de wedge. Se ele quebra abaixo dessa linha, aí seria rompimento, falha de wedge, e aí o mercado desenvolveria duas pernas de baixa. Então, ele tem que ter continuidade. Sempre dentro daquela ideia, né, que a gente falou. Se eu vejo uma barra que está rompendo, a barra seguinte, ela tem que me dar a ideia de continuidade. Para quê? Para eu poder operar isso daqui, porque aí eu tenho todo esse pivô aqui, ó, né, para jogar ele como alvo para baixo, se eu tenho continuidade. Quando eu tenho falha de continuidade, né, aí essa movimentação falhou, e aí o mercado ele pode, né, ainda desempenhar uma movimentação de alta, tá? Então, sempre que a gente tem lateralidade, é muito importante, né, a gente está ligando topos de movimento, né? A gente viu uma pausa, é interessante a gente ligar essa pausa, tá? Outra, né? Dessa outra pequena wedge, né? Ele já cumpriu a premissa, tá? Se você pega essa projeção aqui, ó, que ele já voltou para o topo do seu canal. Então, ele já cumpriu essa premissa. Essa premissa que ele realmente conseguiu cumprir no dia de hoje, mesmo, né, sendo essa lateralidade. Beleza? Então, aqui eu posso ligar um canal de alta, né? Canais de alta tendem a ser bandeiras de baixa, né? Porque ele acaba rompendo a LTA, né? E não a linha de canal. A linha de canal é essa de cima, né? A LTA é a que passa aqui embaixo, tá? Então, aqui nos 60 minutos, né, a gente já até está dentro de uma possibilidade de M2B, né, pessoal? Aqui no M60. Só colocar um pouco esse gráfico aqui. A gente até tem uma M2B, mas a próxima perda de mínimo vai ser uma L3, então ela pode dar uma acelerada. Dentro daquilo que a gente leu no diário, né, a gente pensa aqui naquela possibilidade, né, de uma barra que volta para dentro da região a ser rompida, ela não é uma barra legal, então a gente ainda pode ter mais uma barra de baixa aqui, caso os comprados queiram participar, tá? Principalmente, né, deixar essa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu só copiar esse daqui, que acaba sendo mais rápido. Essa região aqui, ó, acaba sendo, né, um magneto, tá? Ao preço, certo? Então, essa região aqui, né, acaba sendo um magneto, tá? Então, teria um espaço ali, mais ou menos, né, de onde está hoje, né? O mercado ainda pode abrir um gap de baixo. E aí, né, você teria um espaço ali de 1.700 pontos, por exemplo, de retorno para fechar esse magneto, tá? Então, mas aí a gente precisa ver realmente a aceleração, a gente precisa ver um ciclo forte. Porque, por exemplo, hoje, no 15 minutos, pessoal, se a gente olhar, ó, a gente vê que foi uma bagunça. A gente vê que não tem gap aberto. A gente vê que as barras não têm, por exemplo, uma série de barras de bons fechamentos, né? É muito diferente, por exemplo, um mercado do outro. E lateralidades costumam gerar tendências. Então, se ele rompe, por exemplo, um fundo, ele rompe um bom pivô e aí sim, né, você soma com aquela ideia, né, de que o mercado, por exemplo, tem aquele gap lá embaixo a ser fechado, né, aí você trabalha a projeção do pivô para ver, né, se por acaso, né, o mercado ainda tem algum tipo, né, de confluência para levar essa movimentação até lá. Porque até mesmo quanto a pivôs, né, aqui a gente ainda não tinha muita coisa. O que a gente teve de pivô? A gente teve esse aqui, né, do dia anterior, com essa região de lateralidade. Por que com a região de lateralidade? Porque é uma região que teve pausa, né, que teve troca de contratos, que teve ou acumulação ou teve distribuição. Mas não tem pivôs claros bem desenhados. E isso deixa, né, a possibilidade do mercado voltar e ter essas regiões, né, como fortes magnetos, né? Esses gaps, né, pré-rompimento, tá? Aqui é pré-rompimento também, tá, pessoal? Pré-rompimento do dia lá. Acaba sendo, né, boas regiões de magneto, né? Então, se ele rompe, né, o fundo aqui desse pivô, né, você acaba tendo a possibilidade de projetar alvo. Primeiro, segundo, terceiro alvo. A gente já fica bem próximo ali da região do gap, tá? Beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso.
Bons trades amanhã. Então, amanhã, a princípio, a parte de continuidade de movimentação de alta ficou bem comprometida pela barra do diário, tá? Dentro daquilo, né, daquele trecho que eu trouxe para vocês, né? De maneira técnica, a gente lê aquilo ali como falha de rompimento, tá? Acaba não sendo uma boa probabilidade de continuidade, beleza? De maneira técnica. Valeu, pessoal. Forte abraço, até amanhã. Bons trades, até mais.